Olá, amigos. Quero dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Ao Pastor. Hoje, vamos fazer uma breve introdução e contexto sobre o livro de 1 João. Quero que você saiba que incluí links na descrição para algumas anotações do podcast. Elas estão em formato PDF e espero que possam ser uma bênção para você. Certo, vamos direto para o episódio. Estabelecer o contexto é uma das coisas mais importantes ao estudar as cartas de João. Sem isso, corremos o risco de navegar suas palavras como um navio perdido no mar, sem uma bússola. Quero que você imagine navegar pelo mar aberto, cobrindo milha após milha sem qualquer sentido de direção e chegando a algum lugar aleatório. O contexto é nossa bússola. Ele nos impede de chegar a conclusões falsas. Ele nos ajuda a moldar nossa compreensão e nos dá direção. Ao interpretar a intenção do autor, você vê, não podemos interpretar e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas até conhecermos a intenção do autor e o que isso significava para eles. Agora, João não estava escrevendo na esperança de que alguém o lesse. É como criar um post de blog ou uma carta ao editor ou algum artigo de opinião. Ele escreveu para uma comunidade real, uma comunidade enfrentando desafios reais. Esta era uma igreja dispersa pela perseguição, a maioria deles refugiados religiosos forçados a se realocar. Esta era uma igreja enfrentando perseguição real. Suas vidas estavam em jogo. Esta era uma igreja abalada por ensinamentos falsos, relacionamentos quebrados, e eles estavam lutando para permanecer fiéis. E o que eles mais precisavam é o que você e eu mais precisamos: a palavra de Deus. Eles precisavam ouvir palavras de verdade, de segurança, de alguém em quem confiavam, alguém que havia caminhado com Jesus. À medida que analisamos as cartas de João, precisamos sempre lembrar para quem João está falando e por quê. Ele escreve como um ancião, um pai espiritual, um guardião da fé. Seu público incluía crentes que nunca viram Jesus em carne e estavam tentados por ensinamentos que distorciam o evangelho. O propósito de João era trazê-los de volta, lembrá-los da verdade que haviam recebido primeiro. Agora, ao longo de nosso estudo, revisite este contexto porque ele nos fundamenta. Isso nos ajuda a ver a urgência de João, sua ternura, seus avisos e seu encorajamento em seu contexto completo. Ele não está apenas apresentando doutrinas de forma sistemática, linha por linha. Ele está pastoreando almas e protegendo suas ovelhas de serem desviadas. Ele também as convida para a comunhão, uma comunhão que ele mesmo conhece com o Pai e o Filho. Então, à medida que entramos neste estudo versículo por versículo, voltaremos continuamente ao contexto. Precisamos ser lembrados do que está em jogo, das lutas, do amor por trás de cada palavra que João escreve. Esta é uma carta escrita nas chamas da provação, mas também na fidelidade de Deus. A mensagem que eles receberam é tão importante para nós hoje quanto foi para eles. Então, vamos falar um momento sobre o autor. O escritor desta carta, o apóstolo João, não era um acadêmico ou filósofo distante especulando sobre o divino. Não, João era um pescador da Galileia, transformado por 3 anos de caminhada lado a lado com a palavra feita carne, Jesus. Ele não fala como um observador distante. Em vez disso, ele declara com confiança inabalável. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: aquilo que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com nossos olhos, que contemplamos, e nossas mãos tocaram a respeito da palavra da vida. O que João nos dá é uma verdade direta e inegável. É um relato de um homem que deixou tudo e seguiu Jesus.
um homem que se reclinou no peito do Salvador, que testemunhou seus milagres, seus ensinamentos e seu sacrifício brutal. E aquela morte na cruz. Sua vida foi mudada e transformada através do nosso Salvador ressuscitado. Suas palavras são um baú de tesouros de conhecimento e sabedoria inestimáveis. E eles carregam o peso não apenas de um testemunha ocular, mas de alguém que conheceu Jesus, possivelmente melhor do que qualquer outra pessoa. Agora, por volta do ano 90 a.C., João escreveu esta carta de Éfeso, onde ele ministrava entre os crentes gentios. Esses primeiros cristãos estavam enfrentando desafios tanto de dentro quanto de fora da igreja. Falsos mestres haviam surgido e espalhado heresias sobre a natureza de Cristo. Alguns afirmam que Jesus realmente veio em carne, que ele era meramente um espírito, ou que o Cristo havia descido sobre o homem Jesus temporariamente. Essa heresia é conhecida como docetismo ou também crenças protognósticas. Eu sei que isso é complicado para alguns de vocês e vocês devem estar pensando do que você está falando. Mas continuaremos a falar sobre isso à medida que entrarmos verso por verso. Essa heresia ameaçou despedaçar a igreja, criou divisão, criou confusão e, em resposta, João escreve para confrontar essas mentiras de frente, para tranquilizar os crentes sobre a verdade e para chamá-los de volta aos fundamentos da fé cristã. E assim, suas palavras não são apenas para aqueles em Éfeso, mas para todos os crentes que enfrentam lutas semelhantes. Ele está escrevendo para nós também. Ele nos exorta a permanecer em Jesus e a nos apegar à verdade. Em um mundo cheio de engano, os leitores de João não eram estranhos para ele. Eles eram sua família espiritual. Ele os chama afetuosamente de meus pequenos filhos. Isso demonstra seu profundo cuidado e preocupação pastoral. Esses eram crentes que viam João como um pai espiritual, confiando nele para guiá-los na verdade. Eles dependiam de seu testemunho de primeira mão, seu relato ocular de Jesus e sua mensagem. E assim, o relacionamento de João com esse público, em particular, estava profundamente enraizado no amor e na comunhão. Ele não era apenas um professor para eles, ele era um ancião amado, alguém que havia caminhado com Jesus e agora ele está caminhando com eles. E João sabia que, se eles fossem permanecer firmes na fé, se fossem chegar até o fim, se fossem perseverar, precisariam confiar no testemunho daqueles que estiveram com Jesus. E assim, esta carta é um lembrete de que nossa fé, nosso discipulado não é uma jornada isolada, não é apenas eu e Jesus e estamos bem. É uma comunhão com Deus e uns com os outros. O propósito de João ao escrever esta carta é realmente duplo. É para tranquilizar os crentes sobre sua fé e para combater ensinamentos falsos. Ele é um pastor protegendo seu rebanho de lobos. E os pastores podem ser muito, muito protetores quando se trata de suas ovelhas. E assim, ele vem logo de cara e chama alguns desses falsos mestres de anticristos, que querem distorcer o evangelho e desviar os crentes. Na verdade, a carta de João é um chamado apaixonado para permanecer, na verdade, da palavra de Deus e andar na luz e rejeitar a escuridão do erro. Mas João não apenas adverte, ele também tranquiliza. Ele lembra seus leitores da beleza e do poder de sua fé, da certeza da vida eterna e da segurança que têm em Jesus. Ele quer que eles saibam que podem ter confiança em seu relacionamento com Deus, confiança de que pertencem a Deus, à verdade e confiança de que estão no caminho para a vida eterna. Um dos grandes temas centrais de 1 João
é o chamado para andar na luz. Sabe, estou tão animado para falar sobre isso à medida que entramos no texto. João escreve no capítulo 1, versículo 7. Ele diz: Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é lindo? A comunhão com Deus não é uma experiência solitária. Ela nos traz para a comunidade com outros que também andam na luz. E assim, João demonstra que a comunhão é tanto vertical, ou seja, com Deus, quanto horizontal com outros crentes. Andar na luz é estar em um relacionamento correto com Deus, mas também significa amar e cuidar de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Andar na luz é uma jornada de discipulado compartilhada de compromisso mútuo em seguir Jesus juntos. Agora, João diz no capítulo 4, versículo 19, ele diz: amamos, porque ele nos amou primeiro. O amor é a evidência de que pertencemos a Deus, de que estamos andando em sua luz. Para João, o amor não é apenas um sentimento ou uma ideia, é uma ação. O amor é a marca de um verdadeiro cristão, o fruto de uma vida transformada pelo amor de Cristo. E esse amor não é seletivo, egoísta ou autopromocional. É sacrificial, assim como o amor de Jesus foi demonstrado a nós. Portanto, andar na luz é amar como Cristo amou, entregando nossas vidas pelos outros, servindo e buscando o bem dos outros acima do nosso. Agora, João adverte contra falsos mestres que desviariam a igreja. Ele diz isso no capítulo 2, versículo 22. Ele diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Agora, esses anticristos negam a encarnação. Eles rejeitam a verdade do Evangelho e buscam distorcer a mensagem de Cristo. E para João, rejeitar a verdade sobre quem Jesus é negar que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Isso significa que você está andando na escuridão. Agora, como crentes, somos chamados a perseverar e a permanecer firmes na verdade da palavra de Deus. E assim, João nos exorta, nos obriga, nos comanda a testar cada ensinamento, a discernir entre a verdade e o erro, a pegar-se à mensagem de Jesus. E assim, uma das grandes perguntas que devemos fazer é: como posso discernir? Você é capaz de discernir à medida que começa a assimilar a verdade. É por isso que é tão vital que estejamos na palavra de Deus. A verdade é nosso âncora, é nossa luz na escuridão. E assim, ao longo desta carta, João oferece segurança. Ele escreve, ele diz estas coisas. Escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Agora, o objetivo de João não é criar dúvida, mas fortalecer a fé. Ele quer que os crentes saibam, que tenham certeza, que vivam com a confiança de que são quem Deus diz que são seus filhos, e que a vida eterna é deles. Você sabe, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele será salvo. E assim, essa certeza não é um pensamento ilusório. É uma confiança sólida e inabalável, fundamentada no caráter de Deus e na obra de Jesus Cristo. É a certeza de que nossos pecados são perdoados, é a certeza de que temos uma nova vida, um novo começo,
uma nova criação em Cristo. E é um futuro seguro quando estamos nele. E assim, hoje, ao encerrarmos, a mensagem de João ecoa, através dos séculos, com um chamado atemporal para andar na luz, deixar para trás a escuridão e abraçar a verdade de Jesus. Esta carta é tão para nós quanto foi para eles. Você e eu somos chamados a examinar nossas vidas à luz do Evangelho, a rejeitar as mentiras deste mundo e a andar fielmente com Deus e uns com os outros. Portanto, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra e vivamos de acordo com ela. Amemos como Jesus amou, andemos como Jesus andou e permaneçamos firmes na verdade do nosso Salvador. Ei, quero agradecer muito por você ter sintonizado hoje. Se isso foi uma bênção para você, quero encorajá-lo a, se não estiver inscrito, se inscrever na plataforma de sua escolha, mas também o encorajo a compartilhar isso com os outros. Convide-os a se juntar a nós na jornada enquanto percorremos 1 João, versículo por versículo. Que o Senhor o abençoe